Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no YouTube e também no Spotify. O convidado dessa semana é o prefeito Pedrinho Eliseu e vamos conversar sobre sua gestão profissional para dentro do município de Araras. Pedrinho, muito obrigado por você ter aceitado esse convite e estar participando com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Manu, um abraço especial para você, cumprimentar aí os nossos teleinternautas. É um prazer participar do Saema Podcast. Vamos falar bastante de Araras, estou muito feliz. Eu que fiquei muito satisfeito de poder participar com vocês. Muito bem. Prefeito, uma das principais premissas do seu governo consiste no conceito prefeitura-empresa, né? Para fim de alcançar os melhores resultados nos diferentes segmentos do município, como desenvolvimento econômico, social e ambiental. O foco do seu governo é transformar o município numa cidade inteligente, né? E quais foram já esses avanços para chegar a esse feito de transformar aqui o município numa cidade inteligente? Olha, ontem, inclusive, voltando a Campinas, né, esse conceito nasceu dentro do MBA, né, que eu cursei ali na FGV por 12 meses, agora vou reatá-lo para concluí-lo. Prefeitura, empresa, cidade inteligente significa o quê? Numa primeira olhada parece algo estranho, né? Pô, empresa, não é empresa, tem as questões sociais que você muito bem ressaltou aí, que estão no nosso plano de governo, mas é profissionalizar o gerenciamento da coisa pública, né? O que eu costumo dizer? A questão da prefeitura é que você não consegue parar para a balança. Então, ao mesmo tempo em que você tem que organizar a gestão, para que ela consiga entregar mais, com menos desgaste, menos sacrifício e maior efetividade, você continua prestando serviço. A prefeitura, o Saema, o TCA, são estruturas que não param nunca. Sim, trabalham então, 24 horas por dia. Quanto né? melhor for a nossa condição de organizar em todas as linhas, em recursos humanos, a questão da gestão econômico-financeira, bons projetos, plano diretor, maior vai ser a condição que a cidade tem de avançar rapidamente em relação a todo o potencial que a cidade de Araras tem. E por que cidade inteligente? Porque hoje, com toda a condição da tecnologia da informação, novos conceitos que o mundo tem trazido, é muito maior a condição que as cidades têm de chegar até onde verdadeiramente elas conseguem. Vou dar exemplos aqui. Tá? O que seria de nós, por exemplo, sem essa estrutura toda para podermos nos comunicar com as pessoas? Sim. Agora, só a estrutura, sem que os atores todos envolvidos saibam o que fazer com ela, não adianta nada. Sim. Então, o que eu percebo aí, falando para você, ararense, sem nenhum pudor, não existe governo perfeito, a gente precisa melhorar muito ainda em vários segmentos, né? Apesar de termos avançado muito, e quem andar pela cidade de Araras hoje percebe, percebe que a gente continua fazendo muita coisa como fazia 20, 30 anos atrás. Nós licitamos com dificuldade, para ficar num exemplo só. Toda essa estrutura da legislação de licitação brasileira é muito complexa, mudaram agora, não ficou bom ainda, é burocrática demais. E se, considerando que a legislação já é complicada, nós não conseguimos ter todas as pessoas envolvidas trabalhando com o melhor que elas podem entregar, anda muito devagar. Você vê, eu anunciei faz 4, 5, 6 meses a substituição das lâmpadas LED na cidade de Araras inteira, e nós não conseguimos fazer ainda, agora que está terminando, porque tem recurso da outra parte. Então, enfim, cidade inteligente é aquela que consegue, dentro de todo o potencial que tem, entregar o melhor para a sua população, se valendo desses novos conceitos, né, de meio ambiente com sustentabilidade, sob o aspecto ecológico, mas principalmente da condição que a cidade tem de observar as questões digitais, né, que estão a serviço de nós. Hoje tem Google que consegue medir a condição da nossa arborização urbana. Sim. Antes não tinha, você entende? Então, enfim, em síntese, nós avançamos muito já. Aqui, antes de começar, eu falava para você que já estamos chegando nos 70% Sim. de execução do plano de governo, mas eu ainda assim te falava para você, estou aparentemente cansado. Por quê? Porque o desgaste para conseguir fazer a coisa andar é gigantesco. Então a gente vai trabalhar mais ainda com afinco
para arrumar a cozinha da casa, para conseguir servir o jantar com menos sacrifício. É isso. Muito bem. E sabe que é muito importante aqui o Saema Podcast, porque é um espaço, né, de dúvida. Informação e de apontar todos esses feitos que a Prefeitura vem realizando, né? Sem Então dúvida. é uma oportunidade de você apresentar todo esse 70% que já está sendo realizado pela Prefeitura, Graças né? a Deus. Então, assim, é importante que a Prefeitura já está realizando, mas que a população saiba disso, né? Então, para você que está nos ouvindo aqui no Saema Podcast, hoje o nosso convidado é o prefeito Pedrinho Eliseu. Nós estamos aqui apontando todos os feitos realizados pela Prefeitura nessa gestão. Já está aí com 2 anos, né, de gestão. Chegando aos 2 anos. Chegando no aos fim 2. do primeiro tempo. E aí já está aí com 70% do plano de governo já executado. É uma vitória, né, Pedrinho? É uma vitória, sem dúvida. É uma vitória, né? E o Saema Podcast aqui é a chance, sim, de falar para o pessoal, de comunicar, né? Pelas nossas redes oficiais. A gente tem a obrigação de levar a informação institucional com qualidade. Isso tem acontecido. Parabéns a todos os envolvidos. E é uma vitória por quê? Porque significa que a gente conseguiu conceber uma estratégia de trabalhar, né, o nosso governo em cima de fatores reais. Então, ainda falta, e aspectos principais do nosso governo ainda não foram realizados, e a gente ainda tem um pouquinho mais de 2 anos para fazê-lo, mas eu fico, não é nem só feliz, eu aliviado por saber que a coisa está indo, entendeu? Sim. Mesmo com todas as dificuldades, pandemia, Covid, retrocesso na economia mundial, inflação subindo, dólar lá em cima, né? Tudo isso tem impacto aqui. Sim. Porque hoje um país não vive sem o outro e tudo aquilo que acontece lá na Ucrânia, né? Nessa questão, né, com a Rússia, reflete também. Mas estou feliz, sim, o governo está entregando aquilo que precisa. O Saema já é exemplo, nós estamos aí. Agora choveu, ainda bem que choveu um pouquinho, não resolveu o nosso problema, mas nós tínhamos todo um planejamento em cima de aumentar a captação do Rio Mogi Guaçu. Nós dobramos essa captação, estamos concluindo agora uma licitação para poder captar ainda mais, trocar bomba, etc e tal. Bacana. Se tudo der certo, vai acontecer amanhã. Por conta disso, nós não estamos com as represas transbordando, mas nós temos ainda uma reserva estratégica, pedir para o pessoal economizar, mas esse é mais um exemplo daquilo que o governo conseguiu fazer, sem alarde, divulgando, fazendo um trabalho de profundidade, trocando inclusive as bombas das nossas estações elevatórias nos bairros, está no nosso plano de governo aí, né, para melhorar a distribuição da água. Estamos no caminho certo, vamos continuar trabalhando. Muito bem. Para você que está nos acompanhando no Saema Podcast, hoje o nosso convidado é o prefeito Pedrinho Eliseu. Prefeito, um dos principais pilares da sua gestão, dentro do seu plano de governo, é o compromisso com a água, o saneamento básico do município. E a cidade de Araras, ela deixou de cuidar dos seus resíduos sólidos e de tratar seus efluentes. E na sua gestão, o senhor trouxe um método inovador e pioneiro. Fale para a gente sobre essas conquistas e quais serão os próximos passos aí em relação ao futuro. Legal. Com relação à questão dos resíduos sólidos, né? Quero lembrar aqui, em maio de 2008, né? E depois, dia 2 de junho, o nosso aterro sanitário foi interditado, né? E, enfim, já era, e aí oficialmente se transformou num lixão, ok? Nós fizemos investimentos ali, já em 2009, e agora reiteramos esses investimentos, né? Redobramos os investimentos de maneira tal que hoje o transbordo, ou seja, o ato de tirar, né, estas sacolinhas plásticas de dentro do caminhão para levar para fora daqui, não acontece mais no chão, acontece em caçambas, nós cobrimos o espaço, asfaltamos, não tem chorume e outras coisas mais poluindo lá. Tá? Então estou feliz com isso, tanto que a nota do nosso aterro, viu, Manu, e vocês que participam aqui conosco, ela subiu de aproximadamente 4 para mais de 8. Isso significa dizer que nós estamos fazendo a lição de casa, tá? E agora estamos trabalhando pelo encerramento do aterro, com a viabilização de uma nova matriz para não mandar mais para fora de Araras o nosso lixo pagando valores astronômicos. Então tudo isso aí está encaminhado, é um trabalho bem executado, que o governo já conseguiu entregar, mas não terminou ainda. E na questão dos efluentes, né, do nosso esgoto, aí é importante ressaltar o trabalho que o Saema tem feito na nossa gestão. Sim. Tá? Nós encontramos a cidade tratando praticamente 30% só do esgoto total que os nossos domicílios produzem.
Importante lembrar aqui, a empresa é obrigada por lei a tratar os seus efluentes antes de enviá-los para a rede, né? Então, nós herdamos a cidade tratando praticamente 30% do total de esgoto produzido nas residências. Rapidamente, né? Aliás, tratando praticamente 30% com 60%, 50%, 70% de eficiência na redução da DBO. Menos do que... E é interessante você apontar isso, porque as pessoas às vezes não conseguem entender essa diferença, né? De 30% de tratar o esgoto em relação à eficiência, né? São dois fatores totalmente diferentes. Isso, obrigado. Vou reforçar então aqui para que você que nos acompanha receba a informação com qualidade. Primeiro é o seguinte, do 100% do esgoto que você produz, quanto você trata? Isso é uma coisa. Agora, do tanto que você trata, com qual eficiência você resolve? São duas coisas diferentes, como muito bem apontado por você. O pessoal costuma confundir mesmo, tá? Então, nós recebemos a cidade tratando praticamente 30% do esgoto só. 70% ia para o Ribeirão, sem tratamento. E desses 30% que tratava, a eficiência na redução da demanda bioquímica de oxigênio, DBO, que é o principal fator que se leva em consideração para avaliar a qualidade da água, junto com ela tem a DQO, que é a demanda química de oxigênio, sólidos em suspensão, óleos e graxas. Mas quando a DBO está boa, significa que o resto também está, né? Então, tratando só 30%, com uma eficiência que beirava os 50%, 70%, 40%, 70%, sendo que o mínimo exigido pelos órgãos de controle é 80%. Ok? E aí, rapidamente, já em 2021, nós chegamos aos 80% do esgoto total da cidade tratado, ou seja, só 20% indo para o Ribeirão sem tratamento, com eficiência que já superava os 80% de redução na DBO. E agora, em 2022, chegamos aos 100% de tratamento do esgoto, ou seja, de todo o esgoto que a cidade produz, nós tratamos tudo. Todos. Nada mais vai para o Ribeirão sem tratamento. Todo o esgoto que entra dentro da estação é tratado. Isso, e entra todo o esgoto da cidade. Né? Todo o esgoto que Araras produz, os efluentes que a cidade gera, entra na estação. Não vai mais nada para o Ribeirão sem tratar. E já alcançando eficiência que supera os 80% também. Né? Ontem, inclusive, estive em São Paulo. Um dos assuntos eram os recursos que nos foram aí garantidos através do Desenvolve São Paulo. São 10 milhões de reais para que a gente melhore ainda a estação. De saneamento. Nós botamos lá na CETESB um projeto, né, para regularizar a nossa estação. Por que eu digo regularizar? Porque tamanha era a necessidade de não deixar o esgoto ir sem tratamento, que a gente correu para fazer o que tinha que ser feito, e agora nós estamos fazendo os ajustes para apresentar o projeto daquilo que fizemos com melhoramentos. Né? Então esses 10 milhões, inclusive, que virão pelo Desenvolve São Paulo, serão justamente para investir, dentre outras coisas, no pré-tratamento. Se você for lá na estação de tratamento de efluentes hoje, você vai perceber que a hora que você chega lá, tem um monte de coisa na entrada do esgoto ali. Né? Coisa que eu nem gostaria de falar aqui. Né? Triste por perceber o que o pessoal joga nas ruas e o inconveniente que isso causa. Enfim, fizemos a lição de casa, é um tratamento inovador, é no sistema anaeróbico, é com bactérias ainda. Só que, resumidamente, ao invés de comprar bactéria de outra cidade e trazer para cá, a gente pega as bactérias daqui, leva para o laboratório, separa as que têm alto rendimento das que têm baixo rendimento, descarta as que têm baixo rendimento e devolve para as lagoas só as superbactérias, várias bactérias que têm alto rendimento, um sistema de bioaumentação da quantidade de micro-organismos vivos que existem naquele espaço. Então, estou muito feliz com isso. Vamos precisar dar um up aí para manter a eficiência sempre nisso. Ontem, conversando, inclusive, com o presidente do SAEM, o Martini, a gente conversava a esse respeito. O que eu posso só dizer para vocês é que Araras hoje é exemplo no tratamento dos seus efluentes, de uma cidade que não tratava nada. Passou a tratar 30% só. No nosso governo, já 80%, em um período de 100%. Um ano, né? Um ano praticamente. Praticamente um ano. Um ano praticamente. É realmente uma vitória, né? Foi uma vitória da cidade para mim, para o Saema, né? Era presidente à época o Alexandre Castanha, depois agora o José Carlos Martins Júnior, nossa equipe. Uma vitória para o time inteiro, para todos os colaboradores, porque quando nem 3%, eu gosto de falar isso, viu? Nem 3% dos municípios brasileiros tratavam os seus efluentes, a Araras já tratava. Sim. E depois nós fomos perdendo, deixou explodir a estação. Em maio de 2015 ela deixou de funcionar, mas enfim, vamos olhar para frente, estou muito feliz.
você pode dizer hoje com orgulho que Araras trata o seu efluente. E sem contar que esse tratamento ele gera uma economia para o município, né, prefeito? Eu acho que, além de ser um tratamento eficiente, é um tratamento que gera economia. E se gera economia para o município, é benéfico para todos, né? Sem dúvida. Por que gera economia? Muito bem lembrado. Se você for nos tratamentos convencionais, com produtos químicos, injeção de oxigênio, como se diz, aeradores, né? Tá. O custo operacional é gigantesco. Sim. Você manter aquilo ali funcionando. Para que você tenha uma ideia, se formos observar a estrutura de funcionamento original da estação, não daquela lá de 1996, 97, mas o modelo anterior que estava no projeto, nós gastaríamos algo em torno de 450 mil a 500 mil reais por mês para manter a estação funcionando. É muito dinheiro. Nesse sistema, com micro-organismos vivos, popularmente dizendo, bactérias mesmo, não chega sequer a 80, 70 mil reais por mês. Para que você tenha uma ideia, quando assumimos o governo, Saema começou o trabalho nessa gestão, num período de 9 meses foram gastos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais com óleo diesel para manter o gerador funcionando para os aeradores dentro das lagoas. Com esse sistema novo não precisa mais de aerador. A bactéria sozinha, aliás, nem pode haver essa movimentação da água. Por isso, muito bem lembrado. Além de ser um sistema que está resolvendo para nós, dentro daquilo que a gente pode, gostaria que nós tivéssemos uma Ferrari. Tá? Não. Nós temos um bom carro, ele está em movimento e custa barato para mantê-lo. É isso. Muito bem. Para você que está nos acompanhando hoje aqui no Saema Podcast, nosso convidado é o prefeito Pedrinho Eliseu e nós estamos aqui abordando vários assuntos, tanto do governo, né, do Pedrinho Eliseu, como também da autarquia Saema. Nós estamos falando aqui sobre o tratamento de esgoto e um estudo também, né, Pedrinho, está sendo realizado pelo Saema para ver a possibilidade de uma parceria, né, com uma universidade para tratar o lodo do rio. Você pode comentar alguma coisa já para a gente à frente desse estudo, se realmente vai dar certo, quais que são aí os andamentos, né, desse projeto? Quero explicar uma coisa para vocês, que é importante a gente dizer. Nesse sistema que funcionamos hoje, dentro das lagoas, os próprios micro-organismos consomem o lodo. Sim. Então, quer dizer, olha que legal. Você não precisa tirar o lodo dali para poder levar para tratar ou para destinar, gastar com isso e outras coisas mais. Agora, há um problema. Qual é? Você imagina que nós ficamos praticamente de maio de 2015 até 2020, quando tratava só 30% do total de esgoto da cidade, despejando uma quantidade de esgoto gigantesca no Ribeirão. Eu vejo, às vezes, até alguns vídeos, né, inusitados, gente entrando dentro para mostrar que a cor da água está escura no fundo. Está escura mesmo, meu irmão. Claro. Você imagina, mais de 5 anos despejando esgoto ali. E o engraçado que eu, como da mídia, eu acompanhei tudo isso, né? E lá no passado, quando não se tratava, ninguém batia tanto nessa tecla como hoje, né? Então, enfim... que está tratando, deveria estar feliz por estar tratando, né? Aí tem toda uma história que, uma outra oportunidade, eu pretendo contar, né? Mas vocês vejam só, tá escuro o fundo do Ribeirão mesmo. Por que tá escuro? Porque tem sólidos ali, né? Que já aderiram, são corpos que grudaram no fundo. E para melhorar isso, aí vem a informação que você está trazendo, o Saema está buscando, né, uma tecnologia junto à universidade, com o objetivo de nós tentarmos utilizar mecanismo para retirar esse lodo que se acumulou, esse lodo preto, escuro, né, que quando mexe muito, inclusive, escurece a cor da água que chega ali no nosso rio Mogi Guaçu, mas nós não sabemos se isso é possível no curto prazo, de maneira objetiva. Nós vamos trabalhar para agora, além de tratar os 100%, já está em andamento, para que a gente consiga fazer intervenções nesse trecho do Ribeirão para deixar ele com a cor natural novamente. Considerando que se você for na estação hoje, você vai observar que a água é muito clarinha. A água que sai lá do último espaço da nossa última lagoa para ganhar o Ribeirão, ela já é clara. Moral da história. Estamos tratando com eficiência, ela vai sair clara. Agora, todo o passivo que se causou nesse Ribeirão durante esse período, esse a gente vai ter que mitigar, e é nisso que o Saema está trabalhando e nós já estamos avançando. Muito bem. Prefeito, a cidade
não tem problema de armazenamento e nem de captação de água, né? Mas, diante do aumento dos lotes habitacionais, quais foram as medidas tomadas no curto e também ao longo prazo para sanar essa questão da falta de água em algum dos bairros? O que aconteceu com Araras? Cresceu gigantescamente e não se investiu na distribuição da água. Por isso é que está aí no nosso plano de governo, Sim. que nós temos uma condição de captar do Rio Mogi Guaçu tremenda. Dobramos isso, conforme compromisso em campanha. Né? Dobrou como? Substituindo bombas antigas por bombas de alto rendimento, que inclusive gastam menos. Então nós dobramos a quantidade de água que captamos do Rio Mogi Guaçu. Com isso, inclusive, captando mais do rio, nós conseguimos guardar mais água nas nossas represas. Por isso é que nós escrevemos aí, né, que nós não temos problema para captar e nem problemas para armazenar a nossa água. O que aconteceu? Como a cidade cresceu, o difícil é fazer sair de lá da nossa estação de tratamento de água, no extremo oeste, e ganhar a cidade inteira. Você imagina, Manu, que para sair de lá do Jardim Cândida, que é onde está o SAEMA, é a nossa estação de tratamento de água, e chegar até o Jardim das Orquídeas, qual é a distância que esta água percorre? Entendeu? E aí, com novos bairros que foram chegando no meio do caminho, em alguns lugares da cidade, quando a gente assumiu o governo, nós tínhamos problema para a água chegar. Né? Problemas antigos. Sim. Então, já de início, o que a gente fez para resolver isso? Primeiro, uma canetada, decreto, suspendendo todos os empreendimentos. E depois vou falar disso rapidamente. Mas, do ponto de vista de assegurar a chegada da água, com manobra de modificação do fluxo de água, manobras de registro, conduzidas aí pelo Paulinho Emídio, que é um grande funcionário da autarquia, que muito nos ajuda aí, a gente conseguiu fazer o quê? Tira daqui, põe ali, quanto entra lá, porque é tudo digitalizado hoje. Né? Você acompanha tudo pelo celular, dá para saber quanto tem em cada uma das nossas estações elevatórias, em cada uma das nossas caixas d'água. Então muda daqui, muda dali para aliviar no verão e a água chegar. No começo, inclusive, região leste da cidade de Araras, parte alta da região norte, com problema, e a gente mexendo. Conseguimos rapidamente, todo dia, 5 horas da tarde, ia lá, mexe aqui, mexe ali, fazer a água chegar, resolvemos o problema assim. Aí eles descobriram aqui no entroncamento da Rua José Bonifácio com a Rua Lins, que existia uma quantidade de água inutilizada. Aí me procuraram, falaram, prefeito, podemos parar aqui e mudar o fluxo dessa água? Eu falei, claro que pode, deve. Né? Estamos cumprindo aí o compromisso que nós assumimos na campanha. Falei, qual é o problema? Existe algum risco? Existe risco de diminuir termos problemas com a água que distribui na região norte. Falei, bom, dá para voltar atrás. Se der errado, volta atrás. Falou, claro que dá. Falei, então vamos lá, vamos ousar. Né? Vamos ter coragem. Falou, qual é? De 0 a 100, qual é o risco que você imagina que existe? Falou, não vou falar em porcentagem, mas é baixo. Falei, manda ver. Vamos para cima. E aí fizemos um trabalho, ficou aberto até um tempinho ali o buraco, o pessoal não entendia. Falei, calma, pessoal. Se eu fechar o asfalto aqui, eu vou quebrar de novo para mexer, então deixa aberto aí que a gente vai resolver. Finalizando esse aspecto, a gente conseguiu. Né? Antes mesmo daquilo que a gente está fazendo, que são obras de fundo, que eu vou explicar agora, nós já conseguimos terminar no verão com a falta d'água na região leste, nos pontos altos da região norte, com esse tipo de manobra de registro. E agora o melhor de tudo, como eu determinei a paralisação de todos os empreendimentos imobiliários, imagina, são 60 empreendimentos que estavam em andamento quando nós começamos o governo, mais de 14 mil, quase 15 mil novas ligações de água, se tudo isso aí andasse, chegasse nos finalmente. Falei, só se eu for louco. Né? Apertar o play aí, e aí que vai faltar água mesmo. Então a gente mudou a lei, chamamos todos esses empreendedores, Araras precisa desses empreendimentos, é importante, é bom. Sim. Quanto mais gente vendendo, melhor, legal, bacana. Ótimo. Só que eu disse a eles, agora a regra mudou. Vocês vão ajudar, né, com recursos de vocês a o município investir na distribuição de água e fazer com que a água chegue até todas as moradias, todas as residências da nossa cidade. E foi isso aí que abriu o aconteceu. consórcio das Isso, empresas. que começa agora. Você já pode era para ter começado. explanar mais para a gente sobre esse consórcio? Claro que eu posso. O que é o consórcio? Nessa vibe aí daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Se quem causa o impacto e a falta d'água são esses novos empreendimentos, a prefeitura nem tem perna, o SAEMA, né? Para investir milhões e resolver esse problema que eles geram. Chamei todo mundo e falei, não, quer construir aqui é bem-vindo, mas vocês vão pagar essa conta. Como vão pagar? E aí mandei para a Câmara um projeto, a Câmara aprovou, agora é lei. Eles se reúnem, a prefeitura entrega o projeto nas mãos deles e eles
gastam recursos próprios com isso. E, além de tudo, nós só fiscalizamos. Então, está nascendo o primeiro consórcio, que é o SABÁ, Serviço de Abastecimento de Água, né, na cidade de Araras, de 12 milhões e meio de reais, com 5 empresas, dinheiro público, 0, é dinheiro delas, as obras vão começar e a prefeitura só vai fiscalizar. Quando estas obras terminarem, mais 300 litros por segundo de água na rede de distribuição de água do nosso município. Então, essa é uma ação do nosso governo da qual eu tenho muito orgulho. A prefeitura e o SAEMA trabalhando para conseguir entregar com recursos privados daqueles que, em tese, causam esse problema, uma obra de grande envergadura que vai... Não gosto de falar por décadas, sem problema d'água, que já falaram isso no passado, que nunca mais vai faltar, e aí ficou aí um tempão sem água. Não é isso. Sim. Mas eu posso garantir que vai melhorar muito e a gente está muito feliz com isso. Muito bem. E a questão da regularização da captação do rio Mogi Guaçu foi também uma das propostas do seu governo, né? E que foi realizada no município, dobrou aí a captação de água, né? Fale pra gente sobre os benefícios que trouxe ao município, e aí você também já comentou lá no começo da nossa entrevista que vai aumentar mais ainda essa captação. Perfeito. Por que é importante captar mais do rio? Mas tirando água do rio, claro, captar com autorização dos órgãos ambientais, tudo certinho, como manda o figurino. Porque você imagina, quanto menos você faz captação do rio, você usa mais a água das represas. E se não tiver juízo, o que acontece? Nós vivemos aí 9 meses de racionamento, anos atrás aí. Por quê? Deixaram de captar do rio Mogi Guaçu, esgotaram a água nas nossas represas. Quando precisou do rio Mogi Guaçu, não tinha água na quantidade necessária, faltou água na cidade inteira. Então nós invertemos essa lógica. Vamos captar mais do rio, com juízo, observadas as regras ambientais, tudo legalzinho, para conseguir armazenar mais água nas nossas represas. Então a gente já fez isso nesses primeiros 2 anos, e agora estamos concluindo uma licitação, né? Novas bombas virão para aprimorar ainda mais a nossa condição de captar mais do rio Mogi Guaçu. É isso, é um trabalho bem feito nessa engenharia de captação, armazenamento e distribuição que o SAEMA tem feito nesse governo com muito sucesso. Muito bem. Está no plano de governo, inclusive, a gente está seguindo à risca. Muito bem, para você que está acompanhando o SAEMA Podcast, hoje o nosso convidado é o prefeito Pedrinho Eliseu. Nós estamos falando aqui sobre a captação de água, né? E sobre também o plano de governo do Pedrinho, que inclusive essa questão da captação de água do rio Mogi é um dos projetos que está dentro do seu plano de governo. E também tem essa questão da modernização e ampliação da ETA, né? Estação de Tratamento de Água, que também é uma das metas do seu governo. Quais serão as principais mudanças? Olha, ali é muito antigo. Da administração, acho que da década de 60, do ex-prefeito Jair, ou algo em torno disso. Tá? E nunca se mexeu ali para valer. Pequenos reparos e outras coisas do tipo. Tá? A necessidade é mesmo de substituição de equipamentos, né? De alteração na estrutura. Isso nós ainda não conseguimos fazer com plenitude, nós já temos o projeto pronto e o grande desafio, modernizar nós já modernizamos, mas não com a profundidade que nós gostaríamos. Agora é buscar recursos para que a gente consiga tirar do papel 100% daquilo que a gente quer. Quando em campanha nós anunciávamos a questão da modernização e já conseguimos executar em linhas gerais agora, com a profundidade necessária para não correr riscos no futuro não muito distante, a gente está trabalhando para conseguir os recursos. Mas posso dizer que nós temos uma estação de tratamento de água que funciona redondinha. Né? Inclusive, semana passada a gente estava aqui entrevistando a Cíntia, que é responsável pela rede de água, e ela estava falando essa questão das substituições que já está sendo realizada, né? Isso. Que o SAEMA está dentro de um cronograma, fazendo um planejamento e está substituindo todas as redes. Substituindo redes, equipamentos e outras coisas mais. Isso já está acontecendo, sim. Ok? Mas o que eu gostaria é de promover uma reforma com amplitude naquilo. Automatizar tudo aquilo novamente. Quem entrar lá no SAEMA vai ver que vou chamar de espaço que antecede aonde ficam as lagoas, onde a gente esteve lá, ok? Existem todos os equipamentos com botões, outras coisas mais. Tudo aquilo era automatizado, deixou de ser. Então precisa ser novamente. E a gente espera conseguir entregar essa autarquia funcionando até o final de 2024, com esses equipamentos todos funcionando na sua plenitude,
como já funcionaram antigamente. Agora, para fazer mesmo uma reforma com a profundidade que a gente gostaria na estação de tratamento de água, fora tudo isso que nós já estamos fazendo, cumprindo aí os nossos compromissos, nós vamos precisar de mais recursos. Muito bem. Para você que está nos acompanhando no Saema Podcast, o seu novo canal de informação, acompanhe os nossos episódios tanto pelo YouTube, também pela plataforma Spotify. E hoje o nosso convidado é o prefeito Pedrinho Eliseu. Faço um convite para você curtir, comentar, compartilhar esse programa para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E o interessante dessa entrevista é que o prefeito aqui mencionou todos os feitos realizados tanto na prefeitura como também no Saema, né, que é uma autarquia responsável ali pela captação de água, pelo tratamento de esgoto. E ele falou sobre todas as inovações que está sendo realizada dentro do município. Então, se você que quer ficar bem informado, você precisa acessar e assistir o Saema Podcast. Prefeito, nós estamos indo para os finalmente da nossa entrevista, né? Sim. Mas eu gostaria que você fizesse aí uma abordagem, né, em relação à sua perspectiva dos próximos anos, né? E principalmente essa questão que é uma notícia assim bombástica, né? Você aqui concluindo os 2 primeiros anos aí do seu governo, né? Já concluindo 70% do seu plano de governo. Esse é um feito, assim, incrível, né? Olha, com certeza. Eu acho que agora a perspectiva futura é conseguir terminar de fazer os ajustes, principalmente na questão financeira da administração direta, que é a que mais me preocupa. Nós herdamos aí um passivo circulante, uma dívida de curto prazo significativa, e nós não conseguimos vencê-la ainda, ok? Então esse é um trabalho que a gente vai fazer, tem feito, e nós precisamos acelerar para que ele aconteça o mais rápido possível, para que a gente consiga pagar fornecedores dentro do prazo que a gente gostaria, continuar promovendo os ajustes na estrutura de recursos humanos da prefeitura, mudando algumas premissas, terceirizando algumas coisas, conforme eu disse que faria no nosso plano de governo. E aí, enfim, nós plantamos muito já. Tem muita coisa que já está em andamento. Qual é a ideia? Fazer com que tudo aquilo que foi plantado seja regado e adubado, para usar aqui a expressão que o pessoal gosta e conhece, que é a expressão do pessoal do campo, e que os frutos aconteçam em favor da cidade. Nós definimos uma estratégia de planejamento distribuída no espaço e no tempo em 12 anos. E aqui a entrevista não é do candidato ou de quem ganhou a eleição, é a entrevista do prefeito falando sobre o aspecto institucional daquilo que a prefeitura e o Saema têm feito, para que você fique por dentro, e pensando na cidade no longo prazo também. Os primeiros 4 anos eles têm que ser de recuperação, verdadeiramente. Olha aí, recuperação da malha viária, é o que nós temos feito no asfalto. Sim. Recuperação da nossa condição de sinalização dessas ruas e avenidas, recuperação na questão da iluminação, recuperação na questão da educação, recuperação da estrutura econômica, administrativa e social da cidade de Araras. Os próximos 4 anos devem ser, para o governo de então, do desenvolvimento. Porque tudo aquilo que foi plantado, corrigido e alinhado começa a render frutos mais rapidamente, e aí dá para começar a desenvolver a cidade de Araras em outros potenciais que ela tem e que ainda estão relegados a um segundo plano. Vou dar exemplo aqui agora. Nós somos instância turística no nosso governo. E a gente está correndo com isso, vai reformar a Cine Santa Helena, Calçadão. Estamos trabalhando na questão da estação ferroviária do Hélio Ruth. Legal. De 600 mil por ano, nós recebemos agora até 6 milhões por ano. Dá para gastar muito e desenvolver a cidade nesse aspecto também. Então, 4 anos de recuperação, 4 anos de desenvolvimento, os últimos 4, aí sim, de mudança de patamar. Temos um distrito 6 prontinho aí, começando a levar empresas para lá. Esse distrito estará lotado de empresas, com todas elas recolhendo impostos, gerando empregos, ajudando a cidade. Aí, quando eu digo mudar de patamar, é sair de um estado de uma década atrás, de cidade que tinha potencial, mas ainda estava contida, para uma cidade que, com todo o seu potencial e aquilo que ela já conseguiu ajustar, consegue entregar. É isso, sinteticamente. Estou muito feliz. Muitas outras coisas boas virão. Quero agradecer toda a estrutura de funcionários da prefeitura, do Saema, do TCA, todos, indistintamente. O prefeito não faz nada sozinho, o secretário, o presidente da autarquia não faz nada sozinho. Existe uma equipe, existe um time, e todo mundo trabalhando juntos com o mesmo objetivo. Eu não tenho dúvida de que a cidade vai prosperar ainda mais. Muito bem. E
para finalizar, fala pra gente o que o munícipe pode esperar aí desses próximos 2 anos. Muito trabalho, né? No sentido daquilo que a gente assumiu o compromisso de realizar, com planejamento. Isso a gente faz, eu faço muito, a gente aprendeu a fazer, estudou, se preparou para isso. Como eu disse, a cidade tem potencial. E como eu costumo dizer, né, coração. Né, coração. A gestão não é só a razão. Conosco tem sido muito. Mas o coração também, né? Porque ali onde estiver o seu coração estará também o seu tesouro. E eu acredito muito nessa passagem, né, da Bíblia. Sim. Eu nunca acreditei em governo sem coração. As pessoas não são coisas, elas são seres humanos. Então, meu compromisso é esse, né? Olhar com esse carinho todo que vocês sabem que é a preocupação do governo. Muito bem. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação. Foi um prazer, estou com a camisa aqui, que é hoje o dia, né? Um abraço especial a todos aí, vamos torcer. Muito bem. Para você que nos acompanhou, nós esperamos você no nosso próximo episódio aqui no Saema Podcast. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.